Bom dia, aqui é a Angela Costa do Descomplica Imob. Hoje eu vou conversar com o Ricardo Carazai, que eu tive a honra de conhecer lá nos primórdios do Banco Citibank, quando nós fizemos uma parceria. Desde então nos tornamos amigos. Ele é um excelente profissional de mercado, foi diretor em várias imobiliárias conceituadas, de renomes. Hoje ele é investidor no que a gente chama de boutique de imóveis, que é o que a gente vai falar aqui hoje, sobre imóveis de luxo. Eu não vou tratar como imobiliária de imóveis de luxo, porque é boutique de imóveis. E nada melhor do que ele para explicar para a gente como está esse mercado, como que a gente procura esse tipo de imóvel, corretagem e tudo mais. Bom dia, Carazai, tudo bem? Tudo bem, Ângela. E você? Obrigado aí pelo convite de participar aí do programa. Acho extremamente interessante, ilustrativo, educativo, para as pessoas entenderem aí como as coisas funcionam no mercado imobiliário, para a gente poder também falar um pouquinho, né? Eu vou me apresentar rapidamente, tá? Eu sou advogado de formação, sou especializado em direito imobiliário. Eu fui diretor de grandes companhias do mercado imobiliário, como a Fernandes Mera, por muitos anos. Depois eu fui do grupo Abiara Brasil Brokers também, responsável pelos imóveis prontos de todas as lojas de São Paulo. E eu sempre meio que naveguei nesse mundo de alto padrão, digamos assim, né? E depois eu acabei investindo, sendo até fundador dessa empresa, que hoje é a Casa 12, né? Boutique de imóveis, a gente gosta de denominar assim, eu também posso explicar o porquê, para fazer um pouco de separação do que são imóveis de luxo, o que são imóveis de alto padrão. Uma boutique você entende que tem mais foco, né? Dá um atendimento um pouco mais personalizado, e é isso que a gente queria. Então, eu acho que o mercado mudou bastante nesses anos, ele tem se segmentado, ele tem formado profissionais envolvidos em cada área de vendas do mercado imobiliário, que é uma coisa importante, né? Quando você quer trabalhar imóveis populares hoje na cidade de São Paulo, ou de renda menor, isso é um mercado extremamente expressivo, importante. Quando você quer trabalhar com a classe média, que também é um mercado extremamente forte e importante na cidade de São Paulo. E aí você tem os imóveis de alto padrão e depois os imóveis de luxo, efetivamente. Eu acho que é um pouco essa divisão do que acontece hoje. Não, sensacional. Então, eu não dei bola fora quando eu falei boutique na imobiliária, porque realmente Não, são correto. segmentos diferentes, né? Eu fiz minha Sim, colinha aqui. Então, tá assim, certo. Carazai, para a gente começar, esse mercado de imóveis de luxo, eu tenho visto aqui até pela região algumas tendências, ele vem crescendo, é um mercado que antes, assim, ele não é muito divulgado, né? Eu acho que de uns tempos para cá ele vem sendo porque o próprio mercado está se segmentando. Baixa renda, média, alta renda e imóveis de luxo. Eu vejo um pouco como os bancos, assim, que tratavam dois tipos de cliente, né? O que tinha um pouco investimento e o que tinha muito. Hoje você tem Sim, segmento private, prime, sei lá, tantas nomenclaturas e tem que segmentar, porque as pessoas sim, elas têm que ter um tratamento diferente até pelo que elas demandam. Então é um mercado em sim. crescimento e como é que eu posso, assim, tem corretores de imóveis especializado para este mercado? Sim. Então, vamos lá, Angela, responder essa pergunta aí por partes. Esse mercado ele se segmentou, né? Eu acho que a principal separação, a principal mudança que a gente tem que assinalar hoje é o mercado de alto padrão não é o mercado de luxo. Então você hoje tem imóveis de alto padrão em todos os bairros, né? Então você vai lá para a região da Zona Norte, você tem lugares importantes, imóveis de alto padrão. Você vai para a Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, você sempre tem uma micro-região dentro da região com imóveis de alto padrão e até de padrão, altíssimo padrão. Isso não quer dizer que são imóveis de luxo. Essa é a primeira separação. Eu acho que imóveis de luxo, ele tem algumas características, né? A principal, obviamente, que é muito importante, é endereço, né? A gente brinca de falar que é endereço, 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 mas é um pouco isso, porque são bairros muito desejados pelas pessoas, mas não, as pessoas não têm tanto acesso a esses bairros, né?
ou aos tipos de imóveis, né? Então, às vezes, você, por exemplo, fala os jardins, tem imóveis de altíssimo padrão, mas tem poucos prédios que tenham imóveis de luxo. Então, isso diferencia. A Vila Então, Nova Conceição, pode falar. não, então, bom ponto, assim, e assim, quem está acostumado a comprar imóveis ou vender imóveis de luxo já sabe aonde procurar ou quem procurar. E quem Sim, não sabe, sim. como é que faz? Por exemplo, eu quero morar no bairro X, de repente eu acho que ali tem um imóvel no padrão que hoje eu posso comprar, que se enquadra no imóvel de luxo, eu não tenho a menor ideia por onde começar. Eu pesquiso pela internet, depois eu busco, ou tem, por exemplo, assessoria como a tua Boutique 12 hoje, que Então, hoje a gente trata tem esse cliente. assessorias, isso, a gente tem assessorias, a gente tem outras boutiques de imóveis, né? A gente tem empresas que trabalham também nesse patamar, empresas que já são mais consolidadas assim em termos de tamanho, a Bossa Nova, a Coelho da Fonseca. A gente tem em cada região dessa, cada nicho desse, a gente tem algumas boutiques de imóveis, né? A gente tem algumas boutiques que procuram trabalhar assim com uma pegada de imóveis com uma arquitetura mais decor, né? Então a gente tem agulhas no celeiro, é uma imobiliária, é uma boutique de imóveis que trabalha no centro. Eles procuram trabalhar com imóveis no centro que tenham arquitetos mais reconhecidos, né? Então imóveis diferenciados, que é uma coisa legal também, uma tendência. Você compra um apartamento às vezes que tem janelões, tem bastante claridade, faz uma puta reforma, né? Chama um arquiteto de nome e vira um produto super legal, um apartamento super legal. Então você tem hoje, antes era sem especialização, né? Você ligava para uma imobiliária do bairro e ela atendia do A a Z. Hoje não. Hoje, quando você fala de bairros que nem Jardins, Itaim, Vila Nova Conceição, você consegue falar com boutiques que têm realmente esse tipo de conceito, esse tipo de trabalho, e fica mais fácil para você adquirir esses imóveis, e tem corretores que estão se especializando nesse nicho. Vou citar aqui o curso do Secov, do qual eu sou foi uma criação do curso minha, junto lá com o pessoal do Secov, do Hamilton Leite, que é o diretor da Universidade Secov, que a gente fez o mercado imobiliário do luxo. Então, nesse curso, a gente é um curso prático, que a gente traz pessoas importantes, e na primeira edição, que foi ano passado, a gente teve donos de construtoras, a gente teve diretores de construtoras, mas a gente também teve vários corretores e imobiliárias que mandaram alguns consultores para se especializar e conhecer um pouco esse mercado. Isso é Então, legal. quem é corretor de imóvel, dependendo do segmento que agora ele quer também trabalhar, ou se ele já está com o pezinho quase lá no imóveis de luxo, é um curso super bacana para a pessoa se inscrever e fazer. É um curso É longo, Karazai? porque E ele será não é. presencial? Como que será? A gente vai lançar no segundo semestre, a ideia é que seja presencial, porque esse é um curso que ele consegue atingir todo o seu âmbito, se for presencial, porque a gente fala de network e é um curso prático. Cada aula é um professor. Então, na aula passada, a gente levou o Carlos Ferreirinha, que é considerado hoje talvez um dos maiores conhecedores, né, da cultura do luxo, não só do mercado imobiliário, da América Latina toda, cara que é muito respeitado em Portugal, ele participou. O João Armentano foi como arquiteto, também fez o curso. E Nossa, eu então a sou gente fã levou do várias João. pessoas importantes. E aí o networking vale muito, né? Então a gente gosta de fazer o curso presencial, geralmente são 10 aulas, uma ou duas aulas por semana. Então é um curso que traz bastante informação para as pessoas que querem se aperfeiçoar nesse mercado, não só os corretores, mas incorporadora, imobiliária que quer entrar nessa Ou área, para agregar valor arquitetos, também, né, Karazai? Assim, agregar de valor. repente, por exemplo, eu trabalho no mercado, mas eu não sou corretora de imóveis, mas eu gosto desse segmento. Quanto mais você Sim, souber, melhor porque você, para o teu trabalho também, né? Se não for caro, eu vou sim. fazer, tá? E serve de currículo. Vai fazer sim, Não, Angela, com certeza. Vai ser eu acho, convidado. todo mundo que puder se especializar no que faz, ou até um pouquinho fora para desopilar a mente um pouco, quanto
mais sim, cursos assim desse tipo, que tem a parte técnica e tem a parte do dia a dia, que deve ser sim, sensacional, por exemplo, uma palestra sim, do João Armentano. Nossa, tem que sim, fazer assim, é sensacional. Parabéns pela iniciativa, viu, Karazai? sim, Porque eu não sim, vejo esse tipo de cursos no ramo em geral para corretor de imóvel. Você vê sim, algumas coisas na internet ou no próprio Google mesmo, explicando o que é um corretor, o que ele faz. Algumas imobiliárias montam sim. cursos específicos para ela, né, da bandeira dela, do dia a dia É. dela, como ela trabalha e tudo, mas não tem assim um curso amplo de mercado, assim, Eu principalmente para sempre esse digo, né, segmento. o luxo é uma coisa que você tem que buscar um pouco da cultura, né? Então, isso é importantíssimo. O curso ele não é feito para o corretor, mas ele fala também da parte de vendas. Então, a gente levou incorporadores importantes, a gente levou o pessoal da tecnologia, mas eu falei no curso, né, obviamente eu dou aula, a gente trouxe o Marcelo Romero, que é o presidente da Sótebis Bossa Nova, a gente trouxe a Graziella dos Imóveis, que tem uma boutique de... Então, quer dizer, a pessoa se alimenta de toda essa informação, então, seja ela arquiteta, seja ela corretora, seja ela dona de incorporação, ele entende. E o mercado de luxo, né, agora voltando mais para um pouco para o nosso tema, ele exige, ele necessita um pouco desse conhecimento, né, Angela? O mercado imobiliário, a pessoa não basta ser corretora para atuar no mercado de luxo. Ela tem que entender. Ela tem que entender que existem condomínios no interior de São Paulo que são considerados condomínios de extremo luxo, que nem é o Fazenda Boa Vista, que nem é o Quinta da Baronesa. Quer dizer, você tem que conhecer isso, porque quem tem um apartamento de 20 milhões da Vila Nova, ele tem uma casa num condomínio desse. Você tem que entender que lá no Guarujá tem 3 ou 4 condomínios, o Tijuco, que são casas de 20, 30 milhões, 15 milhões, 18 milhões, que são, assim, é, é, pequenos redutos de imóveis de luxo. E é um público, né, Karazai, que ele vai querer informação, pode até te pedir informação de N coisas. Por exemplo, da economia, se ele for financiar um Sim, tipo de imóvel desse, que aliás era a minha próxima pergunta. Eu posso financiar esse tipo de imóvel? Então, por exemplo, se ele faz essa pergunta para o assessor que está assessorando ele a comprar um imóvel desse tipo, ele vai falar: tá, eu posso financiar uma parte? Como está a taxa de juros? Qual o melhor banco? sim, Então, é um consultor que ele precisa ter também informação de mercado, de economia, se vale a pena ele sim, tirar um recurso de uma aplicação e fazer um isso financiamento ou mesmo. não. Então, não é só entender do imóvel, da região, o que, que tem aquele Não, condomínio, etc. É bem mais abrangente, né? É um consultor, muito. literalmente, né? Esses imóveis têm muitas características específicas, né? Muitas coisas, eu não vou entrar no detalhe técnico, mas a altura da laje de um imóvel de luxo é mais alto. Isso tem custo, por isso que ele custa mais caro. Às vezes ele é mais alto porque o piso é aquecido. Ele é mais alto, a laje é mais larga para não ter barulho para baixo, entendeu? Para você poder andar de sapato alto no apartamento e não fazer barulho. Então, quer dizer, tem especificidades que às vezes a obra é um pouco mais cara porque exige. Às vezes a porta é blindada. Então, você tem características de imóveis, e é como você falou, e ele quer informação, vale a pena eu financiar? Quer dizer, ele já tem essas informações, mas é importante você estar acompanhando ele, né? Vale a pena? Às vezes vale, ele está com um investimento, sabe, com uma Trancado, puta exatamente. Ou rentabilidade. aqueles investimentos a médio e longo prazo, e aí ele pega, sei lá, um Porra, financiamento com uma taxa de juros hoje que está bem baixa para 2, 3 anos, não se descapitaliza, paga uma parcela pequena, sei lá. Então, assim, então vale muito a pena. são perguntas que esse tipo de cliente ele vai acabar fazendo, não só do imóvel da região, de N outras coisas, né? E eu posso Sim, financiar esse tipo de imóvel, Karazai? pode, Eu claro, posso pode. financiar dentro do sistema ou eu parto para aquela linha de home equity, por exemplo, que é crédito em garantia de imóvel, que você consegue tirar uma linha de 12 milhões, por exemplo? Ou tanto faz? Então, Angela, eu acho que os dois casos são possíveis, né? A gente falando de home equity, que é um mercado que está crescendo muito no Brasil, e a gente entende que para essa faixa de público, essas pessoas têm 5, 7, 8, 10, 12 imóveis.
Às vezes, para ela levantar um recurso, vale muito a pena você levantar em cima de um, dois imóveis, depende de como for, vale muito a pena porque o juro seria infinitamente mais baixo do que os juros que a gente vê por aí. Para ele é uma coisa que às vezes é tranquila, não precisa tirar uma aplicação. Então eu acho que esse mercado, voltando a uma pergunta que você me fez no início, ele é resiliente, ele é um mercado que ele se manteve, essas pessoas, né, continuaram fazendo upgrade de imóvel e tal. Eu acho que há muitas possibilidades que a gente tem que estar antenado. Como exemplo, home equity, né? Uma coisa que se o cliente pergunta, às vezes ele quer mudar de escritório, quer fazer, né? Nós estamos falando de apartamento, mas vamos falar também de imóveis corporativos de luxo. Às vezes ele quer fazer uma mudança, quer dizer, ele Boa, pode, não é só óbvio, para residencial, né? Você também não, tem imóveis de luxo você comerciais. É porque, por tem. exemplo, eu conheci um advogado super bem conceituado lá no Citibank. O escritório dele era um imóvel de luxo sensacional ali no Pacaembu, maravilhoso. E era o É escritório isso, dele. porque a gente começa a ver alguns caminhos, você indo para imóveis corporativos de mais luxo, né? Hoje a gente tem construtoras menores, hoje a gente tem algumas construtoras especializadas em comprar algumas casas perto da Faria Lima, e eles pegam aquelas casas que podem ser comerciais e fazem um predinho corporativo, porque entende-se que hoje, com essa mudança do Covid, alguns escritórios vão querer sair de prédios e vão querer ir para espaços que ele tenham mais, sabe, mais verde, mais lugar de Muitos. sociabilidade, Ah, não só para o lado e residencial, né, Carazai? Para o não lado só para o lado comercial residencial. também. Eu vejo muitas empresas nesse movimento, assim, de sair de escritórios e indo para outras regiões que tem exatamente isso que você está falando, assim. Tem um cowork aqui próximo, que eu estou bem próximo do Parque Ibirapuera, que ele resistiu a essa crise. Por quê? Porque ele é uma casa, né, que dá o Sim, fundo para o parque, então ele já tem esse espaço que está todo mundo procurando hoje por conta da pandemia. Então, é. assim, por acaso, ele já tinha esse conceito, independente de pandemia, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Mas é exatamente isso. Não só as pessoas físicas estão procurando sair de apartamentos menores para ir para casa, para ter acesso ao ar livre, Sim, como empresas também, independente, dependendo do ramo, para ir para áreas sim, mais verdes, né? E aí se enquadra sim. também esse mercado de imóvel de luxo, né? Sim, porque o mercado de luxo, uma das coisas, uma das vertentes, é justamente hoje está totalmente em voga a questão da sociabilidade, da sustentabilidade, né? Então, de como você convive com as pessoas, isso hoje é luxo. Isso é luxo. Então, você, quando vai para um imóvel, para um apartamento, quer dizer, os novos prédios, eles estão preocupados com varanda, com área social, como essas pessoas socializam, né? Os investimentos hoje só falam de ESG, né? De sociabilidade, então, sustentabilidade. Então, o luxo, a gente tem que entender como O algo luxo não é maior, só não é valor, só né? a exclusividade. E não é só valor, né? Tem todo um entorno Não, e todo um conceito em cima disso nem daí, de né? perto é só valor, entendeu? E Carlos qual que é Ferreirinha ensina isso para gente. Eu já estou coçando aqui para fazer o curso, hein? Sim, sim. Carazai, e qual que é o cuidado, então, que uma pessoa precisa ter ao procurar um assessor ou procurar comprar um imóvel de luxo? De repente, ela era uma pessoa de classe média alta e, sei lá, deu um boom na carreira ou vendeu alguma empresa, alguma boa ideia e quer agora partir para esse tipo de imóvel, até como investimento ou para moradia mesmo, whatever. Eu Qual é acho o que todos os cuidado que ela cuidados precisa são. ter? Porque hoje todo Eu acho mundo que vai no procura. Google e você acha tudo, mas não é um mercado que você vai ali pesquisar e eu vou aqui nessa Eu acho que o assessoria. mercado imobiliário de alto padrão já deve ter todos os cuidados necessários, não só o de luxo. Você tem que estar com um profissional que você conheça, reconheça, e até pode procurar esses imóveis no Google, mas você depois deve ir para uma referência, né? Ou tirar referência, ou ter indicação. Esse mercado é muito por indicação, né? Alguém a Ângela me conhece, tem um amigo que quer comprar na Vila Nova e me indica. Então é um mercado por indicação. É importante ter todos os cuidados necessários, porque não só para compra, mas para venda, né? Tem alguns imóveis que você vai que são cheios de obra de arte.
Então, você tem que tomar todos os cuidados. Apesar que os prédios, os condomínios, eles estão tomando todos os cuidados, mas você que vai comprar, você, de algum modo, também está se expondo, né? Então, é importante que você vá com profissionais, com empresas que sejam consolidadas, que não sejam aventureiras, que estejam aí um bom tempo no mercado, né? Que conheça as pessoas, ou que seja por indicação. Eu acho que quando se fala de mercado imobiliário, todos os cuidados são importantes. Sim, sim. E dependendo do caso, neste mercado, às vezes é o próprio assessor do cliente que trata, vai tratando toda a informação e tudo, quase no final que o cliente se envolve, né? Até para não se expor Sim, muito, né, Karazai? sim, Então quando tem que ele ter vai uma boa ver o assessoria imóvel e mesmo. tal, ele já sabe muito o que ele quer, o bairro que ele quer, ele está acostumado com o bairro, né? Ele já frequenta o bairro porque o pai mora, o irmão mora, o tio mora, ou um amigo mora, e aí ele já sabe mais ou menos o prédio que ele quer, ele já sabe mais ou menos o bairro, Tem ele já tem bastante referência, né? informações, tem Ah, muita referência, ah, ah. muita E assim, referência. Karazai, qual a expectativa para 2021, né? Que nós achávamos que 2021 seria um pouco diferente de 2020. Pois é, Parece que Ângelo. estamos num déjà vu, mas eu vejo que muita coisa tende a ser melhor e tem que ser, porque não dá para ficar mais É, um ano como o ano passado. Qual que é a não. expectativa e a tendência para esse mercado? Bom, eu sou um otimista de carteirinha, mas tirando o otimismo e fazendo uma razoável aí, né? O ano começou com uma esperança grande. Janeiro foi até um mês que começou com bastante expectativa, e infelizmente a gente teve essa virada aí que a gente está passando. Eu nunca imaginei que a gente fosse fechar as cidades, né? Depois de um ano exatamente no mesmo prazo. Isso, obviamente, que interrompe muita coisa. Muita gente que está procurando imóvel para, né? E fala, bom, agora eu vou ficar tranquilo. Muita gente que está vendendo imóvel suspende, que fala, olha, eu não quero visita dentro da minha casa. E isso, obviamente, que dá uma empurrada um pouco mais para frente. Mas nós já estamos aí vacinando, não na velocidade que a gente queria, não como a gente gostaria, mas eu acho que isso tudo muda, né? Acho que a partir do segundo semestre, a minha esperança é agosto, setembro, a coisa realmente comece a voltar a um ritmo devagarinho, mas começa a voltar a um ritmo normal. Eu acho que ainda vai dar para poder salvar o ano, né? Você tem que tomar cuidado com os teus custos, você tem que manter as coisas organizadas, mas acho que ainda dá para salvar o ano, como o ano passado, o final do ano se recuperou e, por exemplo, nós não temos do que reclamar, a gente ainda conseguiu fazer um ano bastante razoável. E a esperança é que esse ano seja da mesma forma. Nós concordo com você, Karazai. A esperança está no segundo semestre mesmo, e como o brasileiro não desiste nunca, vai dar aquela Sim, acelerada aí, vai tirar tudo do papel e vai dar tudo certo. é É isso isso aí, aí. Karazai. Se tiver uma brechinha lá no curso para falar sobre home equity, estou à disposição, tá? Tá Vamos bom, Angela, combinar. claro, sempre. Pensa A gente nisso. conversa, deixa Não, comigo. adoro Pode trabalhar com deixar. você. Que Nós não bom, Angela. trabalhamos juntos diretamente por um acaso, mas trabalhamos indiretamente juntos. Eu Sempre, adorei. né? A E gente eu estou está. sempre te seguindo ali na rede social para saber qual a novidade que você vai tirar da gaveta aí. Que bom, Angela, legal, e parabéns aí por essas informações que você está trazendo, são altamente relevantes, importantes. Incluir isso no mercado imobiliário. A gente sabe o quanto o home equity é importante no mundo inteiro e quanto esse mercado pode vir ajudar aqui no Brasil também. E mais do que nunca hoje, né? Que esse pessoal aí, puta, restaurante, bar, estão precisando de um fôlego, não tem para onde partir, de repente, o home equity vai ser a grande saída para esse pessoal. Então, isso é legal a gente divulgar. A ideia é essa, é aproveitar as fintechs que entraram os 2, 3 últimos anos atrás, né, Karazai, Isso, que aí a divulgação foi bem maior, bem melhor. sim, sim, Infelizmente, mesmo com a pandemia, na verdade, a gente acabou tendo até que um certo sucesso nas tomadas de home equity, justamente pelo que você falou, né, pela carência de crédito na praça. Mas é isso, a sim, ideia do canal também é essa, trazer informação não só de crédito, né, crédito imobiliário, home equity, informação do mercado imobiliário no geral, falando com grandes executivos, que na sim. verdade o bate-papo acaba se tornando uma aula, porque cada vídeo que eu gravo eu aprendo alguma coisa diferente. Que bom, Angela, Te legal. Na hora que agradeço publicar super. lá, me marca, porque aí eu consigo também repassar
para os meus grupos e te ajudar também nesse trabalho aí. Ah, maravilha, muito obrigada, mestre. Te agradeço super. Um abração para a esposa Maradona. Obrigado aí para tuas crianças também, tá? Muito obrigada pelo teu tempo, tá, Karazai? Até Valeu, mais, Angela. viu? Um Tchau, beijo, tchau. sucesso. Obrigada para nós.